Oi pessoal, eu sou o professor Rodrigo César e nesse vídeo eu vou falar sobre transistor funcionando como um amplificador de pequenos sinais. Na verdade, nós vamos discutir sobre uma primeira montagem de um amplificador. Nós vamos ver como as coisas funcionam, quais são os problemas que vão aparecer e como resolver esses problemas para que a gente possa ter um amplificador funcionando da melhor forma possível. E depois nós vamos aplicar esse nosso amplificador a uma fonte de tensão que não tem uma impedância. E depois de discutida toda essa teoria, vocês serão capazes de resolver os problemas 23, 24 e 25 do capítulo número 8 do livro Eletrônica do Malvino. Está aqui do lado o livro, para que vocês entendam que livro é esse. Mas o principal objetivo desse vídeo não é o de resolver os exercícios, e sim o de discutir a teoria do amplificador de pequenos sinais. Então vamos lá. Está aqui o nosso amplificador. Nós temos no nosso amplificador o transistor, que está aqui. Ligado na base do nosso transistor, nós temos a resistência número 1 e a resistência número 2 aqui embaixo, que fazem parte do nosso amplificador. Ligado aqui embaixo no emissor, nós temos resistência do emissor, que também faz parte do amplificador. E nós temos aqui em cima no coletor uma resistência de coletor. E esse nosso amplificador está ligado na fonte de tensão contínua de 10 volts. Agora, nesse nosso amplificador, nós temos aqui ligado a nossa fonte de tensão de entrada, e nós temos ainda aqui um capacitor de acoplamento. E lá na saída do nosso amplificador, nós temos a nossa carga, a saída mesmo, a tensão de saída, e mais um capacitor de acoplamento. E por último, ligado aqui no emissor, nós temos um capacitor de desvio. Então, esse é o nosso circuito amplificador. Nós devemos estudar esse circuito. E o primeiro passo que nós devemos fazer é o de análise em corrente contínua do nosso amplificador. Na verdade, nós estamos fazendo aqui uma polarização do nosso transistor. E eu não mostro como essas contas são feitas, quais são os valores que nós devemos encontrar, porque eu já fiz vídeos mostrando como essas coisas funcionam. Então seria legal vocês darem uma olhadinha nesses vídeos para ver como encontrar os valores importantes, que são esses caras aqui embaixo. Nós temos que encontrar a tensão de coletor e emissor, que ele tem esse valor aqui, 4,94 volts. Esse valor nos mostra que o nosso transistor está operando na região ativa e, portanto, funcionando muito bem como um amplificador. E mais do que isso, esse nosso valor de tensão coletor e emissor é aproximadamente metade dessa fonte aqui. Isso significa que nós estamos mais ou menos no meio da reta de carga, então nós estamos na melhor posição possível dentro da região ativa. Então nós temos realmente uma amplificação acontecendo aqui, bem feita. E nós temos ainda a corrente de emissor com esse valor aqui. Então, de novo, nesses vídeos eu mostro como chegar nesses valores aqui. Aqui vocês precisam só saber que os valores são esses. E depois de feita a análise em corrente contínua, nós devemos fazer análise em corrente alternada. Nós vamos utilizar modelos de pequenos sinais. E aqui nós temos que ir devagar, mostrar o passo a passo das coisas. E nós temos em corrente alternada aqui duas malhas. Essa daqui é a malha da base e essa aqui é a malha do coletor. Vocês reparam que na malha da base ali nós temos o R1, peguei informação aqui, isso daqui é do nosso amplificador. Nós temos R2, também peguei esse valor lá em cima no desenho, isso também faz parte do amplificador. A resistência do coletor também faz parte do nosso amplificador. Esse daqui já não, essa aqui é a resistência de carga, ela está sendo ligada lá na saída do nosso amplificador. E essa aqui é a tensão de entrada
também ligada na entrada do nosso amplificador. O legal aqui é que em corrente alternada aparece uma resistência a mais do nosso amplificador. É o RE', que aparece lá na base. Esse cara aqui é a resistência em corrente alternada do emissor do nosso transistor, tá? Então ele aparece toda vez na análise em corrente alternada, essa resistência a mais. E reparem bem aqui no desenho, ó, não entra apenas essa resistência aqui, mas beta vezes essa resistência, onde o beta é o ganho de corrente do nosso transistor, tá bom? Então nós temos que analisar essas duas malhas aqui. E nós vamos fazer isso daqui, mas antes disso, ó, vou mostrar para vocês a definição do RE'. A definição do RE' é a tensão térmica, que na temperatura ambiente tem mais ou menos esse valor, 25 mV, dividido pela corrente do emissor, que a gente encontrou lá na análise em corrente contínua. Então aquele valor que a gente encontrou em corrente contínua, olha lá onde que ele aparece, aqui, nós devemos colocar esse valor aqui, que vale 1,1 mA. E nós vamos achar então uma resistência de emissor aqui, em CA, né, com esse valor. Tá bom? Então, vamos baixar aqui para continuar a análise. Então, nós temos que, em primeiro lugar, analisar o circuito da base. Eu repeti o nosso circuito da base aqui. Nós devemos olhar para esse ponto marcado aqui, ó. Esse ponto aqui, esse cara é extremamente importante, tá? Eu anotei aqui do lado, ó, a tensão na base, que é a tensão em cima desse ponto aqui, é igualzinho à tensão de entrada, que está conectada na entrada do nosso amplificador. Esses caras aqui têm o mesmo valor, mas pelo desenho, nós conseguimos calcular direitinho essa tensão na base. Ela é igual à queda de tensão em cima desse cara aqui. Então, olha só o que eu coloquei aqui. É aquela resistência, né? Beta RE' vezes a corrente na base. E aí, nós vamos utilizar essa relação aqui, ó. A corrente na base, ela é igual à corrente no coletor dividido por beta. Essa relação aqui, ela era válida em análise de corrente contínua, porque nós estávamos na região ativa, mas ela ainda é válida também para a corrente alternada, tá bom? Então nós podemos utilizar essa ideia também. Então nós temos, substituindo esses valores, nós temos essa simplificação aqui, ó. Eu vou parar de chamar então de tensão na base e vou começar a chamar de tensão de entrada, porque é a mesma coisa, tá bom? Isso tem que ser igual a RE' vezes a corrente no coletor. Então, a análise do circuito da base nos leva a essa equação aqui. E aqui, nós não vamos calcular nada. Eu vou deixar essa equação aqui em espera. E nós vamos fazer agora, aqui embaixo, ó, análise do circuito coletor agora. No circuito coletor, nós vamos encontrar esse cara aqui, ó, a tensão no coletor, tá bom? E a tensão no coletor, ela é igualzinha à tensão de saída. Eu escrevi isso aqui, ó. A tensão no coletor é igualzinha à tensão de saída, que pelo desenho dá para ver direitinho que é a queda de tensão em cima de RC paralelo com o RL. E a corrente que anda por aqui é a corrente IC, tá bom? Daquela fonte de corrente ali. E o sinal menos é por causa do sinal da posição dessa fonte de corrente aqui. Como ela está para baixo, aqui nós temos um menos aqui na frente das nossas contas. Então, no final das contas, nós temos que a tensão no coletor, que é igualzinho à tensão de saída, é igual à queda de tensão sobre RC paralelo com RL, e sinal trocado aqui ainda para eles, tá bom? E, de novo, não vou fazer conta nenhuma aqui, eu queria muito, era essa equação mesmo. Então, nós temos uma equação retirada do circuito da base, uma equação retirada do circuito coletor, e olha o que nós temos aqui, ó. Nós vamos encontrar
Eu vou baixar aqui mesmo. Nós vamos encontrar agora o ganho de tensão. E o ganho de tensão, a definição dele nada mais é do que a tensão de saída dividido pela tensão de entrada. E esses caras estão aqui em cima, ó. A tensão de saída nós encontramos analisando o circuito do coletor. E a tensão de entrada nós achamos o seu valor analisando o circuito da base. Então são esses caras que nós vamos colocar lá embaixo e vocês vão reparar que o IC vai cortar, tá bom? Aqui, ó. Então nós temos um negativo aqui, RC paralelo com RL, dividido por RE linha. E aqui nós temos um problema, ó. O nosso ganho de tensão, que é uma informação muito importante do nosso amplificador, ele depende de RE linha. Isso faz com que o nosso ganho de tensão não seja estável. Porque vocês lembram do RE linha que nós discutimos ali atrás? Ele depende tanto da tensão térmica, ou seja, da temperatura, quanto da corrente de emissor na análise de corrente contínua, que depende da polarização do transistor. Então esse cara aqui ele pode mudar bastante, tá? Então não é muito bom o ganho de tensão depender desse cara aqui. Isso é um problema. Mas tá bom. Então o ganho de tensão no nosso problema, olha só, ele é igual ao menos, que apareceu nas nossas fórmulas ali. Aqui está a resistência de coletor, 3,6 kΩ. Aqui está a resistência de carga. E aqui está o nosso RE linha. E nós temos aqui um ganho de tensão bem alto, tá vendo? 116,6. E como ele é negativo, significa que é um ganho inversor. Quer dizer que a tensão na saída, ela vai sair invertida na sua saída. Mas as características aqui do nosso ganho de tensão, ela é alta e ela é inversora. E com isso, nós temos aqui embaixo, ó, as nossas equações fundamentais, então, para esse nosso primeiro modelo de amplificador. Nós achamos o nosso ganho de tensão de uma forma bem simples. Importante para esse ganho de tensão é só a resistência no coletor, a resistência da carga, e aqui dividido pelo RE linha. E nós temos ainda que, é claro que a tensão de saída é igual ao ganho de tensão em cima da tensão de entrada. É claro que é isso daqui. Isso acontece. E o problema que apareceu aqui, nesse nosso primeiro modelo de amplificador, é que o nosso ganho de tensão depende de RE linha. Isso não é uma boa, porque o RE linha pode mudar bastante. Então, não é bom que isso aconteça. Nós devemos, portanto, tentar daqui a pouco produzir um segundo modelo de amplificador que tente resolver esse problema aqui, tá? E realmente nós vamos tentar fazer isso acontecer. Vamos analisar outros modelos de amplificador, mas só que nós faremos isso em outros vídeos. Então, a teoria inicial que eu queria discutir com vocês, essa daqui, termina por aqui. Espero que tenham gostado, ajudado vocês de alguma forma em seus estudos. Se isso aconteceu, dê um like aí, compartilhe com seus amigos e nos vemos no próximo vídeo.